Glória a Deus. Graças a paz, meus irmãos, boa noite. É uma alegria poder estar aqui ministrando, compartilhando a palavra de Deus que Ele já entregou a cada um de nós, né? Esse manual prático da fé aqui, ele tem muitas ferramentas que nós podemos praticar, e nós devemos praticar. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que já há algum tempo queima em meu coração. Eu já pude compartilhar essa mesma visão com alguns outros irmãos, mas hoje Deus nos deu a graça de poder compartilhar aqui, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, totalmente rendidos a Ti. Te pedimos, Senhor, que continue aqui, permaneça aqui com o Seu Espírito Santo, falando a cada um de nós o que nós precisamos entender, precisamos aprender. Senhor, em nome de Jesus, que a Sua palavra seja frutífera, como sempre é, nesse lugar, Senhor. Que essa palavra, ao tocar nos nossos corações, ela possa fazer morada e possa fazer transformação. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é dia de ceia, e eu tinha o desejo de ministrar num dia de ceia do Senhor, porque no dia de ceia, uma das palavras que é sempre falada quando vai ser ministrada a ceia é: examine, pois, o homem a si mesmo. Para que nós nos examinamos? Para que existe essa orientação? Para que a gente se examine, faça um autoexame. Não examine o irmão, não examine o vizinho. Eu vou examinar o pastor Carlos Henrique, vamos ver se ele está de acordo. Não, é para examinar o homem a si mesmo. É dessa forma que nós temos que fazer. E essa palavra é muito profunda para as nossas vidas. Nós temos vivido em um tempo onde as ministrações na internet têm sido ministrações voltadas para prosperidade. Basicamente são ministrações que exaltam o homem ao invés de exaltar a Deus. Nós temos visto muito se ensinando sobre prosperidade, sobre bênçãos materiais, e não tem nenhum problema nisso. A palavra também fala sobre bênçãos materiais. Agora, o problema é que tem sido colocado o homem no centro, em tudo. O homem tem se tornado o centro, e Deus tem ficado em segundo plano. Nós temos vivido em ministrações que é só pregação de bênção. Você vai ser vitorioso, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser livre. E na verdade, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que toca muito no meu coração, que está lá no livro de Mateus. Eu quero que vocês abram aí no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, por enquanto. Glória a Deus. Nós temos vivido um tempo em que o púlpito, e não é aqui no caso da nossa igreja não, mas nós temos visto muitas ministrações na internet, que o púlpito está sendo usado para massagear egos, para exaltar a natureza humana, para exaltar a beleza humana, e o ego está sendo cada vez mais massageado, está sendo inflado, e a mensagem da cruz está sendo deixada de lado. E olha o que fala lá em Mateus. Mateus 3, do 1 ao 3. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois é chegado
pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais ou menos mais velho que Jesus, ele começa o ministério dele, e a ênfase do ministério dele é o quê? Arrependam-se. Repita comigo: arrependam-se. A ênfase do ministério de João Batista, ele nasceu para preparar o caminho para o Salvador que viria. Ele já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, que ele prepararia o caminho para esse Messias que viria, para o Salvador que viria. E desde o início, desde o primeiro momento, a palavra dele, a pregação dele era: arrependa-se. Por quê? Por que nós precisamos nos arrepender? Porque nós somos falhos. O povo, desde a queda no Éden, é falho. E então Jesus começa o ministério dele. Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, e logo após ele é levado ao deserto para ser tentado. Amém? E então ele inicia o ministério dele. Mateus 4,17. Acompanha aí, Mateus capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então todo o ministério de Jesus, assim como foi também o ministério de João Batista, foi firmado como um dos pilares principais: arrependam-se. E nós não temos mais ouvido tanto falar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre inferno, sobre juízo. Nós vemos muito se falar de prosperidade, nós vemos muito falar sobre bênção, e está tudo certo, não tem problema nenhum, é bíblico isso. Só que, por outro lado, essas questões que são necessárias para que nós como cristãos caminhemos na direção correta, direcionados para o sentido, qual que é o nosso principal objetivo? É o céu. O nosso principal objetivo é alcançar a estatura de varão perfeito. E como que a gente alcança essa estatura se a gente faz do jeito que a gente quiser? Como que a gente vai chegar à estatura de varão perfeito se o tempo todo eu estou aqui: meu lindo, né? Se o tempo todo eu estou massageando o seu ego e falando: olha, você nasceu porque você é menina dos olhos de Deus. E na verdade o que a Bíblia diz é que nós precisamos ter uma transformação na nossa vida. Quando olhamos para o início do ministério de João Batista e de Jesus, ambos começam com a mesma mensagem: arrependam-se. Por isso eu quis hoje trazer essa mensagem, não para causar nenhum desconforto em você, mas se está causando, glória a Deus, porque Deus está falando com você. Mas eu quis trazer essa mensagem porque é algo que nós precisamos ter muito fresco em nossa mente. Não podemos nos acostumar com as comodidades que o mundo está nos apresentando. Nós precisamos compreender que a nossa formação como servos, como filhos, precisa começar do arrependam-se. Não tem outra forma. Não tem outra forma, precisa começar com arrependam-se. O verdadeiro evangelho começa com confronto e não com conforto. Alguém aqui ouviu dizer que um dos apóstolos de Jesus teve uma vida confortável? Não? Nenhum teve uma casa numa ilha nas Bahamas? Não? Não, sério?
todos eles morreram de forma dura, porque não abandonaram a verdade do Evangelho. E nós queremos viver confortavelmente, sem perseguição. Aqui no Brasil é muito fácil, né? Ser cristão aqui no Brasil, porque nós podemos adorar livremente. Nós temos liberdade para adorar o Senhor aqui. Mas nós precisamos entender que um dos principais ensinamentos de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E para seguir como? Jesus morreu também confortavelmente com 95 anos? Não. Ele foi martirizado por causa da mensagem que ele estava pregando, por causa da palavra que ele estava transmitindo, que incomodou muitas pessoas. E hoje em dia, essa mesma mensagem precisa causar incômodo lá fora. Esta mesma mensagem precisa gerar transformação em nós e lá fora. Igreja, povo de Deus, nós somos igreja. E igreja não foi criada igreja para estar todo mundo aqui dentro do templo, junto, acumulado dentro do templo. Isso tem me causado muito incômodo, porque nós estamos estagnados, parados, não estamos fazendo nada. Por várias vezes já compartilhei com o pessoal que está junto com a gente, com o Christian, com o Claustônio. Quantas vezes eu já falei para eles, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo nada. Nós estamos muito confortáveis aqui no arzinho condicionado, a aguinha gelada ali para a gente tomar. Se preciso for, a gente levanta a mão, alguém traz um copinho de água para a gente, né? É confortável. Mas nós somos chamados para começo de ministério, para começo de caminhada, é o arrependimento. O foco do Evangelho é o arrependimento. Não tem outro caminho. Não tem como nós chegarmos até Jesus, termos encontro com Jesus e as coisas se mantiverem do mesmo jeito. Se as coisas não mudaram em nada, você começou a seguir Jesus e a sua vida está exatamente igual era antes, como o pastor costuma dizer, desconfie. Tem alguma coisa errada. Se no seu trabalho as pessoas não te veem como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, desconfie. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos ser sal e luz. O pastor falou no domingo passado sobre sal, né? Sobre ser sal. Foi no domingo passado? Nós precisamos dar sabor onde nós estamos. E tudo isso começa no arrependimento. Antes de Jesus curar, multiplicar pães, expulsar demônios ou andar sobre as águas, ele pregou arrependimento. E João Batista, o precursor de tudo isso, não preparou o caminho com entretenimento. Ele abriu mão. Olha, gente, eu não sei se vocês já entenderam quem era João Batista. João Batista era filho de um sacerdote, e naquele tempo existia a linhagem sacerdotal, e era passada de pai para filho. E ele abriu mão da posição de sacerdote no templo, para ir para o deserto, se alimentar de mel e gafanhotos, e vestir roupa de pele de animal, e lá no deserto pregar: arrependam-se. De que nós temos aberto mão? Do que eu e você temos abrido mão para viver a plenitude do Evangelho? Mas glória a Deus que ainda dá tempo de viver a plenitude do Evangelho. Ainda é possível, ainda dá tempo de deixar os velhos costumes, o comodismo e viver o Evangelho. Glória a Deus por isso, porque Ele ainda nos dá essa oportunidade. Deus ainda nos dá a oportunidade
de viver a plenitude do Evangelho. E tudo começa com arrepende-se. Por que o arrependimento é o centro do Evangelho? Essa pergunta talvez possa estar soando aqui nos seus ouvidos. Por que o arrependimento é o centro, é a mensagem central do Evangelho? Porque o homem, ele não precisa de autoestima quando está lá fora. Ele não precisa ter a sua autoestima levantada, o seu ego inflado, porque muitas vezes as pessoas que estão lá fora já têm essa prepotência, já têm essa autossuficiência. Eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. Nós não precisamos ter a nossa autoestima massageada, o nosso ego massageado. Nós precisamos nos arrepender porque somos pecadores. É o pecado que é o problema do homem. O pecado é o problema do homem e não a autoestima baixa. É claro que se nós formos aprofundar nessa questão de autoestima, de cura interior, existe muita coisa para a gente tratar. Mas basicamente, o homem não precisa ter sua autoestima levantada. Olha como você é demais, você é bonito, você é bonita. Não. O homem precisa de Deus, precisa se arrepender, porque é pecador. E se não fosse Jesus se sacrificar por mim e por você, seríamos todos condenados. Todos seríamos condenados. E a boa nova só é boa quando entendemos o quão ruim é a nossa condição perante Deus. A boa nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, ela vai trazer transformação em minha vida quando eu entendo que eu sou o menor, que eu sou o mais insignificante. Nós lemos o Novo Testamento e vemos 26 livros do Novo Testamento. 13 livros do Novo Testamento foram escritos por um homem só. 50%. E ainda existe uma dúvida aí se um outro livro aí, o livro de Hebreus, não foi escrito por ele também. Existe essa dúvida. Mas o apóstolo Paulo foi um homem grandemente usado na obra de Deus. Um grande evangelista, um grande apóstolo, implantou diversas igrejas na população gentílica. E ele se referia a ele dizendo: miserável homem que sou. E nós temos vivido como se fôssemos melhores do que Paulo, melhores do que Jesus. Porque eu não sou miserável, eu sou rico, eu sou bom. Nós estamos nos tornando fariseus de novo. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. E eu quero apresentar para vocês aqui 3 razões pelas quais nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender diariamente. E essas 3 razões, existem muitas outras, mas essas 3 razões fazem toda a diferença. A primeira razão, porque nós precisamos nos arrepender, devemos nos arrepender, é porque o pecado nos separa de Deus. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden e fez o que Deus tinha falado para ele não fazer, nós fomos separados de Deus e se criou um abismo entre o homem e Deus. Então, o arrependimento e principalmente a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus por mim e por você, nos permite nos reconectar novamente com o Senhor. Olha o que diz lá em Isaías 59:2.
Se você estiver anotando, anote aí, Isaías 59, 2. Diz assim: mas as suas maldades separaram vocês de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Meus irmãos, se Jesus não tivesse morrido por mim e por você na cruz, se ele não tivesse se entregado como cordeiro, e é por isso que nós fazemos isso aqui, ó, a ceia, por isso que nós ceiamos, porque Jesus, antes de ser entregue aos seus torturadores, ele desejou, como o pastor falou, ele desejou do fundo do seu coração participar dessa ceia com os seus amigos. E dentro dos muitos discursos que ele fez ali, ele disse: fazer isso em memória de mim, fazer isso até que eu venha. Então, quando Paulo fala que para a gente, quando ele está ensinando a igreja a continuar seguindo, fazendo a ceia, ele vamos fazer isso, ele fala, vamos fazer isso até que o Senhor volte. E por isso nós fazemos, e muitas pessoas talvez não entendem a importância do ato da ceia. Nós precisamos entender. E a ceia nada mais é aquele examine-se, pois, o homem a si mesmo. É para nós fazermos uma autoavaliação e vermos: espera aí, em que eu preciso me arrepender? Em que eu estou errando? Espírito Santo, me diz em que eu estou errando, para que eu possa consertar, para que eu possa corrigir onde está errado. Não dá mais, irmãos, para nós nos mantermos errando e repetindo o erro deliberadamente. Nós precisamos entender que nossa vida tem que estar transformada e rendida aos pés de Jesus. O arrependimento reconstrói a ponte que o pecado destruiu. É claro que essa reconstrução é feita pelo sacrifício de Jesus. Esse é o mais importante. E a salvação está disponível a todos. A partir do momento que Jesus se sacrificou na cruz por mim e por você, a salvação ficou disponível a todos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dotou de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, Deus nos deu a oportunidade de escolher adorá-lo ou não. E essa escolha começa no arrependimento. Eu tenho que reconhecer a minha condição de homem falho, a minha condição de homem miserável, como Paulo disse: miserável homem que eu sou. E reconhecer essa minha condição e falar: Jesus, sem você eu não sou nada, sem o Senhor eu não sou ninguém, e eu preciso da sua misericórdia, da sua graça sobre a minha vida. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu ando em pecado, e eu me arrependo. Então eu confesso esse meu pecado a Deus, e declaro que Jesus é o meu Salvador. Então aquela ponte que tinha sido destruída, aquela ligação entre o homem e Deus, volta a ser reconstruída, para a glória dEle. Tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Segunda razão pela qual nós devemos nos arrepender: porque o juízo é real e inevitável. O juízo de Deus é inevitável. E muitas vezes nós esquecemos de falar sobre isso na célula, nós esquecemos de falar sobre isso numa roda de amigos, nós esquecemos de falar que Deus é amor, mas também é justiça.
Então, na primeira vinda de Jesus, Jesus entregou-se completamente, totalmente em amor. Ele nos amou tanto, que Ele decidiu, Ele resolveu, Ele decidiu, escolheu entregar a sua vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele decidiu entregar a sua vida por mim e por você. Nós não somos merecedores, nunca fomos e nunca seremos, mas Ele escolheu por amor. Só que chegará um momento em que Ele voltará, e quando Ele voltar, meus irmãos, será para cumprir a justiça. Então o errado não vai ser mais ou menos errado. Meio errado não é meio certo, é errado. O que é errado, o que é certo é certo. Não existe meio certo ou meio errado. Meio certo é errado. E Jesus está voltando para que se cumpra a justiça na segunda volta. Atos 17, 30 e 31 diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, a nossa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, meus irmãos, a primeira vinda de Jesus, Ele derramou amor abundante, amor infinito, amor e graça imerecida. Mas Ele está voltando. E esse mesmo Jesus, que veio a primeira vez, derramando um amor infinito, Ele virá para que se cumpra a justiça. Então o arrependimento é necessário, meus irmãos, para que quando Jesus voltar, nós estejamos melhores nesse julgamento, pela misericórdia, pela graça dEle. Amém? Terceiro motivo, terceira razão: porque o reino dos céus está próximo. Mas Cleiton, desde que Jesus morreu e ressuscitou, muitas e muitas e muitas pregações têm falado a mesma coisa. O reino de Deus está próximo, Jesus está voltando. Quantas pessoas morreram em todas as gerações, de geração em geração, pessoas viveram com a esperança de que Jesus voltaria naquela época, mas Jesus não voltou. Ah não, então já faz muito tempo. Será que Ele vai voltar? Ele vai voltar, e está próximo, porque os sinais que Jesus relatou, os sinais que Jesus colocou como sendo os sinais da sua volta, estão cada vez mais frequentes, cada vez mais presentes. Então a volta dele está muito próxima. Os sinais estão aí se cumprindo, estão se intensificando. Jesus está voltando, meus irmãos. É tempo de nos arrependermos, porque Jesus está voltando. E será que nós vamos pagar o preço? Nós vamos pagar para ver? E naquele dia, quando Jesus voltar, e Ele falou que será num abrir e fechar de olhos, naquele dia quando Ele voltar, eu vou estar preparado? Ou eu vou gritar desesperadamente, falando: meu Deus, eu achei que eu ainda teria mais tempo. Meu Deus, eu achei que seria só daqui 1000 anos. Imagine o desespero. Eu fico imaginando esse desespero de nós. A palavra diz que todo olho verá. Todo olho verá. E eu fico imaginando esse desespero de eu vendo pessoas sendo arrebatadas ao meu redor, e eu não sendo arrebatado. Vocês já pararam para pensar
na profundidade que isso é? Vocês já pararam para imaginar quão dolorido é ver todo mundo sendo arrebatado ao nosso lado e nós ficando? Misericórdia. Nós temos que nos arrepender hoje, porque a hora e o dia ninguém sabe. Você pode perguntar ao pastor Carlos Henrique, ver se ele sabe. Ele não sabe. O pastor Nato também não sabe. O pastor José Rodrigues também não sabe. Mas Deus está, através do seu Filho Jesus, retornando para buscar a sua igreja. E você, vai com Ele ou vai ficar? Vai com Ele ou vai ficar? Não, ainda dá tempo de eu pecar um pouquinho mais. Ainda dá tempo de eu cometer um desviozinho aqui na minha empresa. Ainda dá tempo de eu ficar olhando coisas indevidas no meu celular. Ainda dá tempo. E se não houver mais tempo? É muito grave, é muito sério isso. Não, a gente não pode mais ficar esperando. Não, eu acho que dá tempo. É a mesma coisa de alguém que está à beira de uma ponte, falando, não, dá tempo, eu vou ficar aqui na beiradinha. Dá tempo de eu pular para cá. Se eu escorregar, eu consigo pular para cá. Será que dá tempo? Jesus está voltando. E essa tem que ser o nosso desejo. Que Jesus retorne, que Jesus volte, que Jesus esteja conosco, nos busque e nós possamos receber um novo corpo, uma nova identidade, um novo nome, porque é assim que será naquele dia. Nós receberemos vestes novas e um novo nome. Oh, meu irmão, nós precisamos sonhar com isso, desejar isso, queimar no nosso coração esse desejo, esse anseio de ver Jesus voltando e nos levando. Ou você não quer? Não quer? Eu sei que você quer. Todos nós queremos, desejamos isso. Mas muitas vezes não nos posicionamos o suficiente. Muitas vezes não consertamos o que precisa ser consertado antes de dar o próximo passo. E vivemos uma vida sempre mais ou menos. De segunda a quarta eu sou do mundo. De quinta a domingo eu sou crente. Do horário administrativo, no meu trabalho, eu não posso ficar causando intriga. Nós estamos num país laico, então eu tenho que ser neutro. Não, meus irmãos, nós temos que ser luz e sal, onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. E o arrependimento é o primeiro passo para que nós entremos no reino eterno de Deus. É o primeiro passo. Reconhecermos que somos falhos e nos arrependermos. E existem muitos benefícios eternos que vêm através do arrependimento. E eu listei 3 aqui para a gente não tomar muito tempo. O primeiro benefício, que tem a ver com o primeiro motivo, primeira causa, a restauração da comunhão com Deus. Quando nós nos arrependemos e declaramos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador, nós restauramos essa comunhão com Ele. E o que era só uma existência vazia passa a ter propósito. O que era uma existência sem propósito, vazia, passa a ter um significado e um propósito. E o que era uma existência apenas para que eu
atendesse às minhas necessidades biológicas, passa a ter um propósito muito mais profundo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, quando nós nos arrependemos e confessamos, essa nossa separação de Deus é dissolvida, e nós passamos a ter comunhão com Ele de novo, porque Ele é fiel e justo para nos purificar. Porque nós não conseguimos nos purificar sozinhos. Lá no livro de Êxodo, foi instituído, Êxodo e no Pentateuco, foi instituído que o homem deveria sacrificar para a expiação dos pecados, mas ele não era capaz de se purificar, não era possível se purificar. Mas através do sacrifício de Jesus agora é possível. E basta que nós nos arrependamos, que a gente deixe Jesus tomar conta, tomar as rédeas da nossa vida. Nós precisamos parar de tentar fazer o papel de Deus. Não dá certo. Dá certo, Ramon? Não dá não? Não funciona? Nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Não tem como. Segundo benefício eterno, a vida transformada e uma nova direção. Nós estamos fazendo um trabalho lá em casa com os homens da rede, e eu já compartilhei com o pastor, e eu creio que, se for a vontade de Deus, nós vamos ampliar para a igreja. Mas cada semana nós fazemos uma reunião com os homens da rede, e nós compartilhamos ali uns petiscos, amendoim, um tererê. Mas esse não é o principal objetivo. É aprender lições de como nos tornarmos homens de acordo com os padrões de Deus. E esse trabalho vai nos mostrando a cada lição que nós somos primeiro, nós não nascemos de qualquer forma, de qualquer maneira. Existe um propósito para cada um de nós nascer. Depois nós temos que entender que nós precisamos desenvolver a identidade em Cristo, e aprender a ouvir a voz dEle, e mais coisas e mais coisas. Porque nós precisamos nos parecer com Cristo, nós precisamos passar a ser parecidos com Jesus. Porque se você tentar ser parecido comigo, você vai ser falho. Se você querer ser parecido com o pastor Carlos Henrique, você vai ser falho. Mas Jesus não é falho, Jesus não erra, nunca errou, nunca pecou. Então, outro benefício é uma vida transformada. Atos 3,19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. 20: para que venham tempos de descanso da parte de Deus. Então Deus, quando nós nos arrependemos, um dos benefícios é que a nossa vida é transformada, e aquilo que era sem rumo, aquilo que era desesperado, aquilo que era sem sentido, passa a ter um propósito e um fim. E esse fim não tem dinheiro aqui na terra que consiga comprar, porque é uma vida eterna na presença dEle. E o terceiro benefício, existem muito mais benefícios, mas eu coloquei só esses três. O terceiro benefício: salvação eterna e herança no reino. Não é algo passageiro. Meus irmãos, se você aqui se tornar milionário, ou quando você se tornar milionário,
bilionário, glória a Deus, porque você vai ter mais recursos para abençoar vidas, para investir na obra. Glória a Deus por isso. Só que não tem valor suficiente que não acabe aqui. Você pode ser mega bilionário, trilionário, mas esse seu dinheiro não vale nada lá no céu. Outro dia eu estava conversando com um irmão, quem que era? Não me lembro, mas era um irmão. Nós estávamos falando sobre que lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro, muros cravejados com pedras preciosas. Que coisa rica, né? Coisa tremenda. Nós vamos andar em ruas de ouro. Mas na verdade o que Deus está falando é que essa riqueza que nós temos aqui, lá no céu não tem valor nenhum. Lá no céu vai ser nada, nós vamos pisar. Vai ser piso, vai ser o asfalto. Não vale nada. Porque o que vale mesmo é a nossa comunhão com Cristo. É a nossa adoração a Ele eternamente, com o corpo glorificado, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem fome, sem doença. Aqui, ainda nós vivemos num corpo corrompido. Então nós vamos ficando mais velhos e as dores vão aparecendo. Alguns ficam sem olfato, mas não é por causa da idade. Alguns ficam com dor nas costas, envelhece, o cabelinho branco, quando sobra cabelo. Meus irmãos, mas lá no céu nada disso tem valor, porque nós não sentiremos falta de nada lá. Nós teremos uma vida eterna e reinaremos com Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Hoje nossas vontades podem estar gritando para serem satisfeitas. Às vezes pode ser que você chegou hoje aqui apenas para cumprir um protocolo. Não, domingo às 18 horas, às vezes um pouquinho mais tarde. Eu tenho que estar lá no culto, porque se eu não tiver, o meu líder vai me cobrar. Se eu não acompanhar a minha esposa, ela vai ficar chateada comigo. E a sua vontade seria estar em casa assistindo a final do torneio mundial de clubes. Ou a sua vontade era ficar em casa fazendo nada. Talvez seu desejo aqui esteja gritando: eu queria estar em outro lugar. Mas o arrependimento nos trará uma herança eterna em Cristo. Não é algo que se acaba em poucos segundos. É algo eterno. Eterno. Hoje a voz de João Batista e de Jesus e de vários e várias pessoas que ao longo da história continuaram gritando: arrependam-se! Continua ecoando e precisa continuar ecoando aqui e aqui. Esse arrependam-se continua sendo ecoado em todos os lugares. Pois o reino de Deus está próximo.
Essa não é uma mensagem ultrapassada, como alguns estão falando por aí, que a Bíblia precisa ser atualizada. Não. A Bíblia continua sendo atual, continua sendo real e continua sendo presente em nossas vidas. Não é uma mensagem que precisa ser atualizada. Nós precisamos entender que o arrependam-se continua sendo real e precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. Existe uma verdade que muitos por aí estão falando o contrário. Muitos estão pregando, falando: Deus te quer como você é. Quem concorda com essa frase? Deus te aceita como você é. Tem alguém que concorde? Não? Muito bem. Algumas pessoas são corajosas. Deus não te aceita como você é. Não. Deus te aceita como você está e quer e deseja que você seja transformado. E o primeiro passo para essa transformação acontecer é exercitando o arrependam-se. Então hoje, meus irmãos, é a oportunidade que Deus nos dá. Se você nunca disse publicamente que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é o momento de arrepender-se. Então, desesperadamente, saia do seu lugar, levante sua mão, saia correndo aqui para frente, vem. Porque é tempo de se arrepender. É tempo de transformar a sua vida e Jesus está voltando. Então, se você entende que você precisa dessa comunhão, dessa religação a Deus, esse é o momento. Vem aqui para frente. Todos nós precisamos. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não tenho coragem. Levanta sua mão onde você estiver, que com certeza um irmão ou uma irmã vai até você. E da mesma forma, meus irmãos, se você já caminhou com Jesus, já fez essa declaração, mas não continuou, não permaneceu, caiu por algum motivo, hoje é o dia de você voltar. Volte para os braços do Pai, arrependa-se e venha. Meus irmãos, venham. Não se importe com quem está do seu lado, com quem está te olhando. Sai do seu lugar e corre. Porque Jesus está falando: arrependam-se. Eu sei que tem alguém. E nós não sabemos se teremos mais tempo. Será que teremos mais tempo? O tempo é hoje. Venham, meus irmãos, venham aqui para frente. Entregue a sua vida a Jesus, ou se reconcilie com Ele. Hoje é o dia para isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor vai vir aí. E você, se você sentiu vontade de vir e ficou com vergonha, venha depois, nos procure o pastor. Fala: pastor, eu não consegui falar, eu não consegui levantar do meu lugar. Venha. Nos procure o pastor, procure o pastor Cid. Glória a Deus. Amém? Aleluia, fica aqui um pouquinho. A mensagem de arrependimento é por conta do arrependimento, irmãos, que nós estamos de pé. E se o Cleito hoje prega para você aqui na frente, porque um dia ele se arrependeu, ou todos os dias ele se arrepende, né? Gosto de falar assim. E a última vez que eu preguei aqui, que algumas pessoas aceitaram Jesus, nós nos arrependemos junto e oramos junto, pedindo a Deus que o Senhor Jesus trouxesse de volta para casa nós também, né? Quando nós erramos. Então, de fato, irmãos, é a base da nossa fé, é arrepender. Se alguém está em pé hoje, se alguém hoje caminha com Cristo hoje, é porque se arrependeu. Ainda hoje se arrependeu. Ninguém caminha com Jesus sem se arrepender dos seus pecados, das suas má condutas. Estava ali, estava sendo ministrado pelo Cleito e anotando
quanto é sábio alguém que reconhece o erro. Há mais sabedoria em reconhecer o erro do que em achar que sabe alguma coisa. Então, dedique energia fazendo esse examine-se aí, olhando para você e listando, né, pontos na sua vida que está errado, e arrependam-se, E às vezes você talvez não peque mais em pecados morais que você pecava antes, mas ainda assim você peca. Se arrependa desse erro. Levante seu lugar, eu quero orar por nós, por mim, por você, pedindo perdão a Deus. Quem conseguir ficar de joelho, fique de joelho. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Papai do céu, eu te peço perdão, Senhor Jesus. Perdão pelo meu pecado. Perdão por cada vez que eu me afasto de Ti. Perdão porque cada vez que eu me afasto de Ti, Senhor Jesus, e decido por minha vontade fazer a vontade do Satanás e dos seus demônios, Senhor Jesus, meu Deus, perdoa, Senhor Jesus, porque o tanto que eu já recebi de Ti, Pai, ainda decido segundo o inimigo na minha vida. Meu Deus, me perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Toda vez que eu erro, Senhor Jesus, eu comunico que a cruz não é suficiente para mim. Perdoa, meu Pai. Perdoa, Pai, porque não há mais nenhum sacrifício a ser feito, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Jesus já morreu por mim, Pai. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor Jesus, quando eu peco no falar, quando eu peco no agir, quando eu peco no pensar. Perdoa, Senhor Jesus, quando eu peco na minha omissão, quando eu deixo de fazer, deixo de falar e deixo de agir. Me perdoa, Senhor Jesus. Me perdoa, Senhor Jesus, na ação e na omissão. Me perdoa, Senhor Jesus. Eu quero mesmo alcançar a misericórdia de Ti, e por isso eu te peço, Senhor Jesus, me perdoa, em nome do Senhor Jesus. Eu vou levanto desse chão, Senhor Jesus, com a convicção do Teu perdão sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode vir aqui você à frente. Tem mais alguém à frente que quer vir reconhecer o seu pecado e dizer para o Senhor que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, igual a irmã? Seu nome, minha filha? Ana Valéria. Tem mais alguém como a Ana Valéria que quer vir aqui à frente? Aproveite, ainda dá tempo. Pode chegar mais para cá. Glória a Deus, venha para cá. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Pode vir. Aleluia. Se você está sentindo um empurrão aí, é o próprio Deus te empurrando e usando teu irmão, viu? Pode vir. Chegou o dia da reconciliação. Glória a Deus, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Vem para cá, chega mais pertinho aqui. Eu só estou com esse microfone na mão porque reconheço dos meus erros e peco como você. E como reconheço, peço perdão e o Senhor me aceita de volta. Todos, é a primeira vez ou reconciliando? Primeira vez, reconciliando. Glória a Deus, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor. É por isso que nós pregamos, por isso que nós nos ajuntamos nesse lugar, porque Jesus é o Senhor. Aleluia. E vamos orar agora. Repita comigo essa oração. Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero agora dizer que Tu é meu Senhor. Eu quero viver por Tua causa, Senhor Jesus. Eu quero deixar agora as velhas práticas no passado e me lançar, Senhor Jesus, para o infinito de bênção que é caminhar em obediência a Ti, Senhor Jesus. Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu caminhei distante da Tua casa, Senhor Jesus. Me aceita de volta, Senhor Jesus. Me recebe como Teu filho.
hoje e sempre. Amém. Amém. A festa do céu, para a glória de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. Receba o abraço do seu irmão. Seja bem-vinda à família de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, te guarda do mal. Receba esse abraço aí da igreja. Seja bem-vinda à família de Deus. Cristo e suas linhas de amor, e agora um homem